e bem. Assista agora a proclamação do Evangelho e a homilia do Padre Jamil. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão inscreva-se aqui embaixo e também ativar as notificações para que você receba todos os vídeos postados no canal. Também clique no botão curtir com o joinha que está logo aqui embaixo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos. Cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação, Jesus tocou nos ouvidos, na língua daquela pessoa, olhou para o céu e pronunciou a palavra: Éfatá, abre-te. A surdez era usada pelos profetas de Israel como uma forma provocativa para falar sobre o fechamento da resistência do povo a Deus. Há uma expressão que a gente conhece da palavra de Deus, da Bíblia, Deus dizendo: Israel tem ouvidos e não me ouve. Israel, o povo, tem ouvidos e não me ouve. Não ouve os profetas, não é atento à aliança. Quando os profetas usam este sinal da surdez, eles querem também dizer uma coisa muito importante, que diante da palavra de Deus, nós somos chamados à conversão. Abrir os nossos ouvidos, pronunciar a nossa língua para exaltar o Deus da vida. O primeiro ponto da liturgia de hoje é a conversão à palavra de Deus. Deixemos-nos abrir o coração, a mente, a nossa vida à palavra de Deus. Não sejamos surdos a essa palavra que nos convida a dar sentido ao nosso existir. Na primeira leitura, se vocês prestaram atenção, Isaías anuncia ao povo sofrido do exílio, o povo voltava do exílio, Isaías lança um olhar de esperança, sinais de esperança, sinais de libertação. Quais são esses sinais? A cura dos surdos, do mudo, dos coxos e dos cegos. A segunda leitura vai também nessa direção, a atenção àqueles que necessitam da nossa presença para que a palavra de Deus seja, então, anunciada e acolhida. E o Evangelho, nós temos a realização das promessas, ou desta promessa do profeta Isaías. E o povo vê em Jesus esse sinal. Nós terminamos a leitura do Evangelho dizendo: tudo ele tem feito o bem. Olha lá,
Jesus faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Esta afirmação que nós ouvimos no final, do povo impressionado dizendo sobre Jesus, o que nos lembra? Meditando a palavra de Deus, eu diria assim, nos lembra a criação. No princípio, lá no Gênesis, era um caos. E Deus, origem de tudo, todas as coisas, criador de todas as coisas, toca na matéria, tocar. Essa é outra palavra-chave das leituras de hoje. Tocar. Tocou a matéria e soprou sobre ela. Soprou sobre a matéria. O ruá. O Espírito de Deus que cria todo o universo. O Espírito de Deus que transforma a face da terra e vai criando o céu, a terra, a vegetação, os animais, o ser humano. E Deus viu que tudo isso era bom. E Deus pronuncia a palavra. Fiat, faça-se. Deus sentiu, tocou, depois pronunciou a palavra, faça. E o mundo se fez. E tudo foi bênção de Deus. Se nós colocarmos isto na cena do evangelho de hoje, apresentaram a Jesus um surdo. O que era o surdo? Uma pessoa que vivia numa certa desgraça. Imagine vocês, nós já vivemos com pessoas assim, não é? Só ouve a si mesmo. Uma pessoa difícil de se relacionar com a própria família, com os amigos, com as pessoas queridas. Certamente ele vê Jesus, mas não tem capacidade de ouvir as palavras de Jesus, as parábolas, de entender a mensagem de Jesus. Esse surdo vive fechado em sua própria solidão. É esse homem que apresentam a Jesus. E Jesus, primeira coisa que faz, não pronuncia a palavra. O que Jesus faz? Toca. Jesus toca naquela pessoa. Jesus toca naquela realidade. Pessoa. Por que ele toca? Porque ele quer sentir a realidade. Meu irmão, minha irmã, assim, pensar na realidade é acolher na sensação, na nossa sensibilidade. Se nós não tivermos sensibilidade, nós não conseguimos enxergar a realidade. Não conseguimos acolher esta realidade com gratidão. Então nós somos chamados também, como Jesus nos ensina no Evangelho de hoje, com a inteligência e o coração, somos convidados a sentir o mundo. Sentir o mundo. E sentir o mundo significa, olhando então a criação, olhar a presença do Criador, que tudo dignifica. A presença de Deus na nossa vida tudo dignifica e torna a nossa vida sagrada. Esta é a prática de Jesus. Esta deveria ser a prática de todos nós cristãos e cristãs. Sentir a realidade. Identificar-se na realidade, nesse sentir a realidade, a presença do absoluto de Deus, que dignifica, que torna sagrada a nossa vida. Nossa vida não é à toa. Nós temos um sentido para viver. Assim, meu irmão, todo o corpo humano se expressa por gesto, por afetividades, por atitudes, por palavras. Nós somos gestos, nós somos afeto. Vocês sentiram isso na pandemia? Ai, padre, que vontade de dar um abraço. Quando a gente encontra um amigo de tempos que não vê, principalmente 1 ano e meio dessa pandemia, no isolamento, eu queria abraçar, pelo menos apertar a mão. Nós somos sensibilidade. Nós somos sentidos. O ser humano, ele é revelador dessa sua interioridade. Ele precisa disso.
Nós somos esta interioridade. Nós somos sentimento, meu irmão. E por isso nós somos espiritualidade. Vejam bem, são elementos, que a liturgia de hoje está propondo para todos nós, para mim, para vocês, após ouvir a palavra de Deus. Vejam bem, nossos sentidos nos fazem integrar-se conosco mesmo e com os outros. Eu diria assim, os sentidos nos humanizam. Nós nos tornamos mais humanos à medida que nós olhamos os nossos sentidos. Deixa eu falar um pouquinho de algumas coisas que eu acredito, porque a gente estudou isto. A filosofia grega tem uma expressão de um grande pensador da Grécia, do século IV a.C. Veja a expressão dele. Ele dizia assim: nada passa pela inteligência sem antes ter passado pelos sentidos. Entenderam? Aristóteles disse isso. Nada passa pela inteligência, nada chega a conceitos sem antes a gente sentir. No século XX, uma grande pedagoga chamada Maria Montessori vai olhar Aristóteles e vai transformar a educação num método montessoriano, acho que vocês já ouviram aí, né? Em materiais montessorianos que você não ensina a criança a partir da gramática, né? Da cartilha, mas você vai primeiro nos materiais sensíveis, sentindo o material, sentindo a letra, para depois chegar no conceito. Primeiro você sente, depois estabelece o conceito. Na Idade Moderna é aquela idade depois da Idade Média, e critica o teocentrismo, Deus no centro, e coloca o antropo, o homem, no centro. Aparece um grande cidadão, um grande pensador, que diz que tudo se resolve pela razão. A razão explica tudo. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. A razão é absoluta. E aí vem depois as ciências. E chega até nós essa modernidade dizendo: a ciência me basta, a razão me basta, o homem é absoluto. Para que Deus? Isso chega até nós. Século XXI. Consequências da modernidade. Mas, nesse momento em que Descartes falou isso, houve um outro pensador que denunciou a própria idade da razão, chamado então racionalismo, dizendo assim: na vida, no amor, no coração, há razões que a razão desconhece. Há razões lógicas que a lógica matemática não explica. Eu amo porque eu amo. Dá uma explicação racional do que porque você ama. Não tem explicação. Você ama. Há uma lógica que não tem uma explicação evidente, exata. Porque a existência humana, ou seja, o sentir humano, é maior do que a razão. Há alguém que diz assim: existo, logo penso. Ou seja, eu primeiro sinto, e o sentimento é maior do que a razão. O sentimento, nesse sentido de afeto, de vida, de existência enquanto projeto. Então, meu irmão, veja que bonito, se vocês entenderam o que eu quis meditar com vocês. No encontro com o enfermo, Jesus usa de gestos. Ele não usa de palavras no começo. Ele usa um toque no surdo. O surdo vai sendo reconstruído em sua humanidade. Na intimidade do contato, o doente é cuidado na sua individualidade,
nas suas dores. Ele coloca os dedos nos ouvidos, pôs o dedo na ferida, o surdo. Depois Jesus, ele coloca as suas mãos energizantes, coloca depois a língua com a saliva, e depois de tocar aquela realidade, ele olha para o Pai. Ele coloca aquele doente nas mãos do Criador, sopra. Olha de novo a criação. Sopra sobre aquela criatura, sobre aquele doente, e pronuncia a palavra, como aquela palavra criadora do Gênesis. Éfatá, abre-te. Dizendo assim para o doente: abre-te para a tua identidade. Destrave teu interior. Seja gente. Que bonito. Dá vida àquele surdo que estava isolado da própria sociedade. Depois dos gestos, vem a palavra. Do sentimento, vem o conceito. Querido irmão, querida irmã, o agir cristão, eu diria assim, depende também da nossa sensibilidade. Hoje, estamos convidados a abrir o nosso interior, a evangelizar os nossos sentimentos, para a gente poder evangelizar. Nós somos chamados a reavivar nossos sentimentos, pois vivemos um momento de fechamento, de intolerância, de petrificação do coração, que são todos contrários a esse éfeta, abre-te. Deixa eu falar uma coisinha que eu preparei aqui. Eu gosto muito de uma escritora chamada Adélia Prado. E Adélia Prado, eu acho que nos ajuda também, ela é uma escritora cristã, viu? De Minas Gerais. Ela nos ajuda a entender os sentimentos. Eu achei bonito essa frase aqui, não sei se vocês vão achar, mas eu achei. A memória guarda sentimentos. A memória atualiza sentimentos, diz Adélia Prado. Ela continua. A capacidade de se emocionar vem daí. Quando nossos compartimentos são escancarados de alguma maneira. Um dia você liga o rádio do carro e toca uma música qualquer. Ninguém nota. Mas aquela música faz parte de você, ao sentimento. Foi o fundo musical de um amor, ou a trilha sonora de uma fossa. E mesmo que tenham se passado anos, sua memória afetiva não obedece a calendários, mas caminha com não caminha com as estações. Alguma parte de você volta no tempo e lembra aquela pessoa, aquele momento, aquela época. Isso é o sentimento que está faltando nos dias de hoje. O sentimento que nos faz viver a realidade de marido e mulher. O sentimento que nos faz amar. Você me basta, você é meu tudo. O sentimento que falta no diálogo com os filhos em casa. Eu não tenho tempo, eu tenho que pagar as contas. O sentimento que falta no compromisso com a vida comunitária, com o compromisso muitas vezes com o bairro, com os vizinhos, até um fechamento que às vezes nós temos de não querer ouvir, eu só quero falar. Esse momento é um momento forte, que a liturgia hoje nos pede para a gente se humanizar nos nossos sentimentos. Ou seja, precisamos cristificar a nossa sensibilidade. Cristificar. Essa sensibilidade cristificada é tocada pela graça de Deus. E quando nós cristificamos, tornamos a nossa afetividade cristificada, nós caminhamos no seguimento de Jesus.
É isto que a liturgia hoje nos pede como um grande desafio para os dias atuais. Amém.